me acompanham, olha o coraçãozinho, muitos coraçãozinhos subindo, e aos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar com vocês que ontem, dia 11/9, completou um ano que eu recebi o diagnóstico do câncer de ovário. Mas na verdade, no dia 4 de setembro, quando saiu o primeiro resultado da biópsia, eu já tinha visto que tinha dado um tumor maligno. Então eu levei para o ginecologista, aí ele pediu um exame chamado imunohistoquímico. Foi nesse exame que veio confirmando mesmo a doença. Um tumor maligno chamado digerminoma no meu ovário direito. E quero compartilhar, né, que o que mudou de lá pra cá. Deus foi maravilhoso comigo, com todos nós, né? Porque a gente não tem do que reclamar, a gente reclama, mas sempre Deus tá nos sustentando, tá no controle, né? Então, quando eu peguei esse resultado, eu já olhei, né? Primeiro eu olhei logo, já pesquisei tudinho. E não fiquei desesperada, não fiquei sem chão, Eu fiquei triste, a gente fica muito triste, mas Deus me deu sabedoria para mim enfrentar de cabeça erguida, para mim ter fé, que tudo ia dar certo. E quando eu fui lá com o médico, no mesmo dia que eu levei, foi no dia 11, né? Eu levei lá pro ginecologista, que ele falou lá o resultado. Naquele momento lá, eu fiquei um pouco nervosa, eu chorei um pouquinho, né? Mas o médico, o ginecologista Dr. Daniel Awad, né? É um médico muito, muito bom, eu gosto muito dele. E ele, assim, muito tranquilo, tentou me acalmar, conversou comigo, tudinho, acho que falou que era tudo certo. E, assim, aquelas palavras dele já foi me acalmando, né? Já foi me deixando, assim, bem em paz. E aí, logo em seguida, ele me encaminhou para um oncologista, no mesmo dia, que foi o Dr. Ricardo Lima Coelho, que também é um médico maravilhoso, é um médico que eu tenho muita admiração, e é um médico muito abençoado, foi mandado por Deus também, porque é um médico tranquilo, ele passa tranquilidade pra gente, calma, segurança. Então, quando eu fui lá com ele, eu já senti tudo isso no meu coração, senti muita calma, e ele me explicou tudo, o que ia ser o tratamento, os pós e os contras da quimioterapia, e então eu saí de lá bem, eu saí assim da sala dele tranquila, confiante que tudo ia dar certo, que Deus estava ali comigo, estava me sustentando. E Deus não dá um fardo que a gente não possa suportar, né? Então, ele me ensinou a ter fé, muita fé, e a confiar que tudo ia dar certo. A gente não tem que ter medo do desconhecido, a gente não tem que tentar adiar as coisas. Muitas vezes eu converso as pessoas conversam comigo, né? Que depois de terminar o tratamento, todo mundo soube, né? O que eu passei. Então, muitas pessoas conversam comigo que tem medo de fazer exame, muitas mulheres principalmente têm medo de fazer exame, têm medo de fazer um check-up, né? Porque tem medo de descobrir alguma coisa e acha que não vai aguentar. Então, quando a gente recebe um diagnóstico desse, a única solução é ser forte, a gente aguenta sim, porque não tem outra coisa. A gente tem que ser forte, a gente tem que colocar Deus no controle, entregar nas mãos dele e confiar. E foi o que eu fiz. Por que eu consegui passar por esse período? Não foi fácil, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Só a gente que passa por um tratamento desse, pela quimioterapia, que ela acaba com a gente, sabe que é muito difícil. Então, nesse período, depois que eu recebi o diagnóstico, né, do dia 11 até o dia 21 de outubro, que foi quando eu comecei a quimioterapia, comecei o tratamento mesmo, eu vim vivendo minha vida. Eu não deixei de fazer as coisas que eu gostava de fazer e que eu tinha que fazer, né? Eu vim vivendo. Não deixei a doença me impedir de, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Muita gente que me conhece sabe que eu gosto de treinar, gosto de fazer atividade física, gosto de cuidar da minha alimentação. Então, eu continuei com a minha rotina normal. Porque a gente não pode se entregar para a doença. A gente tem que buscar força em Deus, principalmente em Deus, somente em Deus. Porque... E nesse momento também a gente tem que dar valor às pessoas que estão do nosso lado, principalmente a família, que foi o que me sustentou nesse período, foi a minha família. Então, primeiramente Deus, né, e depois a minha família, e eu agradeço muitas orações, a equipe médica maravilhosa, abençoada, e eu peço assim que Deus abençoe muito aquela equipe, todos os médicos, né, porque a gente depende deles quando a gente faz um tratamento, qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de diagnóstico, ele muda a nossa vida,
E de lá para cá foi uma grande mudança. Deus me ensinou a ser paciente, principalmente porque quem me conhece sabe que era muito estressada, então eu não aguentava muitas coisas, né? Eu falava mesmo que tinha que falar. E hoje em dia não, eu penso mais antes de falar, eu tento me controlar, né? Não que o estresse acabou, continua. Mas eu tento fazer diferente, eu tento ser uma pessoa melhor cada dia, eu tento usar a sabedoria que Deus me dá. Porque Deus nos sustenta, Deus nos dá sabedoria e a gente tem que ser grato a Deus a todo momento, a gente tem que continuar cuidando da nossa saúde, da nossa casa, da nossa família, e a gente não pode ter medo. E aos que me acompanham, aos que estão chegando, façam check-up, procurem fazer exames, tanto homens quanto mulheres, façam exames, que quanto mais cedo o diagnóstico, a chance de cura é maior. A gente não pode ter medo, a gente não pode ter medo do desconhecido, e a gente tem que encarar do jeito que tem que ser, né? Conforme a vontade de Deus, porque Deus permite que a gente passe por certas situações, mas Ele também está nos fortalecendo. Ele não abandona a gente, não. A gente acha que Deus abandona a gente. Tô passando por isso, Deus me abandonou, Deus não olha pra mim. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, só que não é assim. A gente faz a nossa parte. Quando a gente chega no nosso limite, aí Deus vai agir, né? Porque Ele sabe que a gente já fez todo o nosso esforço. Então a gente não tem que ter medo, tem que ter fé, tem que trabalhar a nossa mente para qualquer coisa que acontecer, a gente tem que ter força, tem que buscar força em Deus. E foi isso que aconteceu. Eu tenho muita fé e de lá para cá, né, eu vivo as mesmas maravilhas que Deus coloca. A gente rezar não quer dizer que a gente na presença de Deus, tá ali, né, com Deus, a gente se aproximar de Deus não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações. Sempre vai existir as dificuldades, as tribulações, os problemas, mas a gente tem que vencer. Porque Jesus venceu. Então a gente pode vencer também, né? Então, era isso que eu queria compartilhar, né? Que fez um ano ontem que eu recebi esse diagnóstico e graças a Deus eu tô bem. Eu tô vivendo, eu vivo cada dia. Eu não... Já tem 9 meses, né? Que eu terminei o tratamento. Então, eu vivo a minha vida. Eu vivo cada dia. Eu sou feliz e a gente não pode pensar negativo, a gente não pode pensar que vai acontecer daqui com um tempo, a doença vai voltar, o que vai acontecer. Não, a gente tem que viver o momento, viver um dia de cada vez, que tudo vai dar certo. A gente não pode deixar de viver por causa será que alguma coisa vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos? Ninguém sabe, né? A gente vive um dia de cada vez, que a gente vai sendo feliz, vai aproveitando, porque se já acontecer alguma coisa, a gente já aproveitou hoje. E é assim que a gente tem que ser, né? Confiar em Deus, que Ele está no controle de tudo. E que nós possamos ter muita fé. Não pode perder a fé, né? A gente não não tenho sorte. Não tenho sorte, tenho fé. E tudo já deu certo. Eu confio muito em Deus que tudo já deu certo, que eu tô curada, que Deus é acima de tudo, né? Ele está no controle de tudo. Eu vou ficando por aqui. Beijinho de luz.